E para isso basta que cada um olhe para si, olhe para fora, entenda esse contexto e se some nessa luta contra todos esses retrocessos, né? E não é um retrocesso isolado, né? Como muito bem colocou o Maurício, né? Não é somente com relação às mulheres, não é somente com relação aos homens, não é somente os jovens, né? Como é uma questão econômica, ela é muito abrangente e abrange a todos, né? Então, ainda mais nesse contexto de congelamento de investimentos, né? Tanto em saúde e educação, quanto no próprio salário das pessoas, né? Então, como que você acha que a gente poderia, de fato, não só se somar nessa luta, mas entender esse processo que está acontecendo, que do ponto de vista econômico, que um ponto de vista que não exclui ninguém. Ele afeta desde o mais pobre, né, até a classe média, desde o trabalhador público até o trabalhador privado, né? Bom, eu acredito que o que une todo mundo é o acesso ao serviço público, porque a classe trabalhadora agora sofreu essa derrota que foi a reforma trabalhista, e isso vai reduzir os salários. A gente já vê os anúncios de ofertas de emprego de salário por hora. A política econômica não tem dado resultado em expandir o número de vagas de emprego. O Brasil ainda tem cerca de 15 milhões de desempregados. Então, cada vez mais pessoas vão precisar de serviços públicos, vão estar em situação de vulnerabilidade econômica. As pessoas que têm filhos já vão ter que, muitas vão ter que tirar os seus filhos de escolas particulares, vão passar a usar a escola pública. Essa escola pública ela vai estar em piores condições, vai ter um professor lá na frente que vai estar também sendo precarizado com a sua situação vulnerável. O Estado não vai conseguir repor os seus quadros funcionais. Então, a luta em cima do serviço público, ela consegue fazer um diálogo com a população. É onde o sindicato ele consegue assumir um certo protagonismo de organização dos seus trabalhadores, da sua base, mas não só isso. Como o Maurício falou, ele consegue expandir o seu diálogo para toda a sociedade, porque é no espaço da escola onde a comunidade ela se encontra, é dentro de um hospital também, que as pessoas ficam horas e horas numa fila sem muitas vezes conseguirem serem atendidas, vão ter pessoas ali. Então tem que abranger também pessoas desempregadas, né? Como falei, tem cerca de 15 milhões de desempregados. Quem que está organizando os desempregados? São questionamentos que a gente tem que se fazer. E pensar na organização em formas criativas de se organizar também, se articulando com outras categorias, como o Maurício falou, se articulando com outros movimentos sociais, mas também pensando um pouco o que está lá do lado de fora, o que a sociedade está passando, porque é um processo já de longo prazo de sucateamento dos serviços públicos. Não é à toa que tantas pessoas, aquelas que podem pagar, têm planos de saúde para evitar o atendimento no SUS. O SUS, que é um sistema único de saúde, que ele é revolucionário na sua concepção, porque ele abrange toda a população, mas é um sistema que vem sendo sucateado há muitos anos. A demanda cai pelo SUS por setores que têm maior condição de interlocução na sociedade, isso também enfraquece a luta pelo SUS. Da mesma maneira também a luta pela escola pública, a luta pela universidade pública, tudo isso consegue atingir uma gama muito maior de pessoas e, portanto, consegue organizar a luta. Então eu acredito muito na organização da classe trabalhadora, não só em prol de salários, defendo que se defenda salários, defendo que continue se defendendo os direitos que foram conquistados, mas é necessário ir para além disso. E para ir além disso é preciso entender o que está se passando lá fora. Entender que o serviço público ele chega nas pessoas muitas vezes já ruim. E todo mundo quer fugir do serviço público, todo mundo quer ganhar um bom salário para poder pagar uma escola para os seus filhos, para poder pagar um plano de saúde. E isso afeta o atendimento, né, do serviço público, porque aí só os mais miseráveis continuam se atendendo. Isso é muito grave. Então, pensar que a população ela sente falta da presença desse Estado, esse Estado que atende à saúde, atende à educação,
que também atende no caso do judiciário, nos termos da justiça, que também está sendo prejudicada agora com a reforma trabalhista. Os trabalhadores eles terão praticamente seu acesso eliminado na Justiça do Trabalho, porque se eles perdem a causa, eles têm que pagar as custas processuais. Então, os servidores eles têm condição de fazer essa interlocução organizados pelo seu sindicato, que organiza os debates, organiza programas informativos como esse, que o Sinjus está fazendo agora. Então, eu acredito que os servidores eles têm uma real condição objetiva de serem uma vanguarda nessa luta. Já são categorias também que já estão acostumadas a lutar, que têm direitos porque lutaram por eles, lutaram e conquistaram democraticamente seus direitos, e agora defender os seus direitos é também defender o acesso à população a serviços públicos de qualidade. Maurício, é um contexto complicado, né? Qual é o teu, de forma bem sucinta, qual seria o teu recado para o nosso colega trabalhador do Judiciário nesse momento?